Hoje eu vim aqui analisar o novo episódio de Universo Existência. Mas antes eu queria dar um aviso. Aqui está, o episódio 2. Ele ainda está em desenvolvimento, Mas, como vocês viram, talvez vai ter a mesma quantidade de tempo do episódio 1, De Godzilla x Kong Kaiju Unity. E sim, vai ter o Exercus, Vai ter o Exercus, tá aí, Aqui o garotão. Então bora voltar aqui rapidão. Bom, atualmente já estamos em 1980, 2 anos após a queda do gigante do Ático e um ano depois do encerramento da fundação para Humanos. A CIF participava de uma campanha de imprensa pública, meio que a Organização das Nações Unidas tentavam se unir a CIF no Congresso americano, afinal existem monstros por todo lado, sendo de dentro e de fora do planeta, e as últimas informações adquiridas são tanto quanto úteis para a ONU. Porém, em seu primeiro discurso público, o João trava, gagueja algumas vezes, troca palavras dos sentidos e passa por um bocado de vexame. Ele inclusive quase deixa passar a informação de que ele era um para-humano e que tinha superpoderes, mas ele conseguiu se controlar até esse ponto. É claro, a ONU rejeitou suas investidas a uma contra-aliança ao Congresso e remarcaram a campanha, com João fazendo a CIF passar por uma vergonha pública absurda em frente a quase todos os líderes nacionais do planeta. E isso, não vou mentir, mexei bastante com o psicológico dele. Afinal, ele já tinha problemas de confiança, demais liderando aquele bando de paspalho críticos. Passar por mais uma situação dessas poderia manchar um pouquinho mais a reputação dele. Afinal, ele é o americano daquela corporação. O resto tudo é britânico ou japonês. O que é motivo de desconfiança o suficiente? Ainda mais o Butcher como cunhado, e o Butcher a essa altura do campeonato já não é mais flor que se cheira. Depois que ele foi forçado a fechar a fundação para Humanos, ele ficou mais rude, mais irritado. Resumindo, o cara tá querendo descer a porrada no John. E resumindo, não sobra nada pro Betinha do John, literalmente, Não sobra nadinha pro Betinha do John, literalmente, não sobra nada. Brutal, só digo isso. Mais grosso e mais explosivo. Acho que ele só não chegou a dar um soco no João ainda porque a Cynthia não deixava. Pelo menos não ainda, como eu disse. Ele tava bem perto de fazer isso. Butcher meio que parou de ver João como um amigo e passou a ver ele mais como uma pedra pro sapato da CIF. Mas por outro lado, Carlton era amado e respeitado, como ele era um membro fundador da CIF. Ele tinha muito respeito pelo pessoal dali. Todos o amavam, só que o problema não dá pra ter só respeito dentro da CIF. Você tem que trabalhar ali, tem que ter uma função. E já que como mentor o João não tava dando certo, porque ele era uma vergonha pública. Alguma coisa era pra ele tá fazendo. Ele só não sabia o que era, porque, de novo, ele se encontrava sem função dentro da CIF. Ele até achou que tinha encontrado alguma coisa ali durante os eventos dos Dencargas, mas não deu muito certo porque não foi ele que resolveu o problema. E o João saiu do coma logo em seguida. Então, na prática, ele não fez nada. Só que essa calmaria toda durou até que pouco, pois no meio da madrugada, às exatas 4h20 da manhã, os sinais de satélite disparam com muita velocidade, acordando instantaneamente quase todo mundo da CIF. E quando Cynthia foi verificar os alertas, ela descobriu, era na cidade de Berlim, na Alemanha. Gorego se despertou de seu sono, causando alvoroço geral na cidade. E assim como na última vez em que ele foi despertado pelo Hydra, ele destrói parcialmente a cidade, derruba todos os prédios em seu caminho, incendeia algumas casas com seu muco inflamável, ele vira praticamente o Diabo A4, e depois vai em direção ao mar, mergulhando no fundo e seguindo para um destino até estranho. Aí sim, God Gilter recebeu uma remodel, E eu acho que foi graças a mim, porque, quem não se lembra do God Gilter do episódio 4, E lembra que ele tem umas barbatanas, Que foi a modificação que eu fiz no God Gilter, Porque, real, eu acho que a única coisa que não gostei no God Gilter foi ele parecer mais um T-Rex do que um peixe, sendo que ele é um peixe, Algumas horas depois do estrago terem acontecido, Butcher e João vão até a cidade para ajudar os sobreviventes, dando abrigos, suprimentos, essas paradas ali. Mas o Butcher já estava começando a ficar irritado, porque João não foi capaz de perceber que Gorego Terra despertaria simplesmente do nada. E começaria mais um caos cidadão. Mas o João tinha coisas melhores para resolver. Ele estava invocado de porque Gorego Terra despertou-se de sua hibernação. Ele estava bem tranquilo até uns anos atrás. Ele tinha se curvado ao exército, depois que ele virou o rei dos monstros e obedeceu a sua ordem de voltar a hibernar. Porque ele simplesmente acordaria do nada e decidisse que não iria mais obedecer ordens do rei. Então foi aí que Carlton descobriu que, assim como o buitre, Gorego Terra tem sensibilidade na hibernação. Ou seja, mesmo dormindo ele sente a presença de humanos por perto. E para ele ter se despertado do nada, é porque alguns humanos causaram seu despertar. A pergunta era, quem e por quê? E com essas novas informações, João passa para ele a função de investigar isso a fundo. Ele pede para Carlton rastrear os passos de Gorego para entender melhor o porquê dele estar tão irritado e como parar isso. E dito e feito, Carlton reuniu uma trupe junto com ele e começaram as investigações, buscando arquivos da primeira aparição de Gorego no mundo, para ter certeza de que nada passou desapercebido. Então uma ideia subiu a cabeça. E se eles fossem para os antigos territórios de Gorego, ver onde já esteve adormecido nos últimos anos, para tentar entender o que fez ele se despertar em cada um deles. O primeiro era a caverna na qual prenderam ele nas Filipinas, onde ele foi acordado por Hans, que queria roubar sua caverna para explodir, acasalar a força com o mas Hans já estava... Eu acho que, eu acho que o Hans, ele comprou o curso do Raulzito. Entendeu a piada? Morto pelo Moby Dick a essa altura do campeonato. O segundo território foi debaixo d'água, no meio do oceano. Não era um ambiente meio favorável para ser estudado, até porque não dava para Carlton mergulhar na mesma profundidade que Gorego afunda. Então veio seu terceiro e último território, o pântano lamaçal da China. Sim, é isso mesmo que você ouviu. O primeiro território do Gorego foi no pântano. E por quê?
Você me pergunta, bem, anos atrás, quando Gorego ter destroços, aquele navio de guerra americano com um cristal ancestral dentro dele e ao mesmo tempo apavorou os japoneses pela primeira vez. Ele tinha que ter um território para se alimentar fora do alcance dos humanos. E esse território escolhido foi um pântano. Então Galton e sua trupe de marmanjos foram em direção a este pântano para ver algo. Chegando lá, Galton não poderia deixar de sentir aquela sensação nostálgica, já que Gorego foi o primeiro monstro que emergiu no mundo e atacou uma cidade. Foi inclusive ele que motivou o Japão e o Reino Unido se aliarem e criarem a para começo de conversa, então passar por aquele tipo de missão de novo tomar nostálgico para ele. Mesmo que Galton não estava envolvido diretamente com Gorego, quer dizer, ele era da frota espiã da Britânia e acabou descobrindo que os Estados Unidos queriam destruir o Japão por completo com a radiação dos cristais ancestrais. Mas mesmo assim, foi uma sensação boa pra ele. Acho que todo mundo já entendeu que eu tô melhorando ainda mais o episódio 6 da primeira temporada, fazendo esse episódio como uma certa homenagem pra ele. De qualquer forma, Galton... Caramba, velho, que épico, velho. É bom fazer essas homenagens, tá ligado? Chegou no pântano lamaçal. Ele percebeu várias coisas, sendo a principal era que alguns restos de um barco naval americano, indicando que sim, Gorego se alimentava da radiação dos cristais ancestrais ali naquele pântano. Mas outra coisa que ele percebeu foi que o pântano estava quieto demais. Parecia que os animais dali estavam tentando fazer ciência para não acordar algo, coisa que o Galton com seu barqueiro a motor não estava fazendo, o que atraía uma presença um tanto quanto perturbadora para perto de Galton. E de repente, a água começou a ficar mais agitada, surgindo rastros na superfície, troncos flutuantes começavam a se mover sozinho, e o barco virava para lá e para cá, como se tivesse algo empurrando. Numa dessas, o empurrão foi tão forte que fez Galton se inclinar com a cabeça para fora da água, onde ele viu através da semi-translúcides da água uma figura serpentina gigantesca passando por baixo deles. Parecia uma cobra enorme que morava ali naquele pântano, e do nada, o barco tomou um tombo absurdo e vira na água, não dando nem tempo para os passageiros reagirem. Galton foi esperto o suficiente para subir no barco virado e ficar longe da água, mas os outros, nem tanto. O primeiro foi arrastado para o fundo do rio, o outro, do nada, tem as pernas decepadas e seu corpo partido ao meio, com seu sangue se espalhando pela água, e o último tentava nadar por sua vida em direção ao barco onde estava Galton, mas então uma figura serpentina emerge do rio, o abocanhando de uma só vez e o engolindo vivo, só para logo em seguida mergulhar de novo na água. Este é o Serpentodon, uma mistura radioativa. Caramba, velho. Que épico, velho. Cara, ele parece aquele bicho lá da Ilha da Caveira de Peter Jackson, né? Já, velho, olha isso. Piranha Cunha. Por mais que piranhas não sejam nativas do Japão, elas são consideradas espécies invasoras e podem ser importadas em pântanos japoneses. E uma destas acabou absorvendo a radiação restante que o Gorego deixou para trás quando foi aprisionado na caverna. E esta piranha acabou por se evoluir radioativamente ao longo dos anos, ficando maior e adquirindo um aspecto mais parecido com uma enguia, porém com os anos ela foi ficando cega dos olhos, tendo que utilizar de seus outros sentidos para sobreviver naquele pântano. E agora, ela já estava bem grande, não tão grande quanto o Gorego, mas grande o suficiente para se tornar o predador natural de qualquer coisa daquele pântano, comendo absolutamente qualquer coisa que faça um mínimo de barulho ou movimento na água. E ela estava bem perto de devorar o Galton também, mas ele tinha chamado uma equipe de resgate, que rapidamente apareceu ali, tirando aquele barco virado e o levando para a costa, com obviamente o Serpentodon seguindo, já que ele tinha um marcado para a caça. Após Galton não encontrar nada nos territórios de Gorego, ao invés disso ele só encontrou uma piranha enorme que devorou metade de seus homens. Ele não achou uma conclusão exata, então pensou que sua melhor opção era ir para a Alemanha, onde Gorego estava dormindo antes de ser despertado um dia atrás, e partiu em direção à Alemanha. Mas em paralelo a isso, John, Cynthia, Butcher, Todd e Nathan seguem Gorego até Nova York, fazendo o máximo possível para não deixar de descansar. Nova York? Coincidência? Porque no episódio 2, o Wes Hércules também foi pra Nova York. Caramba, velho. Ô cidade azarada, né? Tudo tem que acontecer em Nova York, cara. Literalmente, cara. Ah, vai cair um meteoro? Nova York. Ah, uns alienígenas estão vindo invadir a Terra? Nova York. Ah, um caju gigante tá vindo? Nova York. Ah, um peixe bizarro que tomou 2 toneladas de whey protein tá vindo junto com um bicho que parece uma cobra. Nova York. Caralho, lugar... Cacete, velho. Ir até uma cidade enorme e causar mais alvoroço, porém, enquanto eles estavam indo pela, Serpentodon salta da água e mostra o pescoço de Gorego. Cara... Aparentemente, enquanto Serpentodon seguia o cheiro de Galton até o oceano perto, se distraindo com a presença de outra coisa e seguindo então a presença de sua origem, chegando então em Nova York, encontrando então o Gorego e causando um confronto entre os dois. Se por um lado todos da Sylvie já estavam estranhando de ver Gorego já despertado, agora eles estavam ainda mais estranhos em ver uma literal piranha gigante surgir no meio do nada e começar a brigar com ele. Aquilo foi uma verdadeira batalha d'água. Gorego dava tapas, unhadas, mordidas, até tentava incendiar os Serpentodos, mas o Serpentodon era mais rápido debaixo d'água e mesmo ele sendo cego, seus outros sentidos eram 100 vezes mais ampliados do que os de Gorego. Ele podia sentir o calor do sangue dele, sentir o cheiro dele a quilômetros de distância mesmo embaixo da água. Ele até conseguia escutar sua movimentação pesada, batendo nas ondas e na água, mas não teve jeito mesmo. Gorego era mais robusto e mais durão que Serpentodon em um movimento bem rápido, diga-se de passagem, e agarrou seu pescoço enquanto eles estavam submersos debaixo d'água, praticamente se encarando e pensando em como matar ele. Porém, Serpentodon sentiu a imponência de Gorego e viu que ele tinha intenções até que parecidas com a deles. Os dois enxergavam os humanos como seres simplórios ou presas. Então Gorego soltou o Serpentodon, o julgando como útil para seus planos, e em um movimento coordenado, Gorego e Serpentodon se unem para matar os humanos próximos a si. O Gorego com a força de seus braços conseguia fatiar os barcos ao meio, jogando os humanos ao mar, enquanto Serpentodon empurrava os barcos restantes para se chocarem um ao outro, às vezes até virando os barcos de cabeça para baixo e derrubando os humanos ao mar, só para logo em seguida devorá-los. Num movimento desses, Gorego parte um barco ao meio, o mesmo barco onde estavam Todd e Nathan, fazendo com que Nathan sofra um ferimento bem grave, pois escombros o acertaram em cheio no rosto e corpo, quase o derrubando na água. A sorte era que Todd, no último instante, segura Nathan pelos braços e não deixa ele cair, até porque se ele caísse, Serpentodon abocanharia em questão de minutos, mas não foi o que aconteceu e Todd consegue salvar Nathan inconsciente, entrando em desespero por quase perdê-lo, e quando Gorego e Serpentodon terminam o seu serviço, mergulham na água e vão embora para outro lugar.
Horas depois, metade dos funcionários da CIF estavam em macas em centros hospitalares, alguns ali quase morreram. E em meio a isso tudo, Butcher vai confrontar o João. E ele não pega leve não, ele vai lá e realmente dá um soco na cara de João. Esfrega na cara dele como ele é péssimo no serviço e como quase matou alguém importante ali. E então, pela primeira vez em anos, João explode de susto. Acho que ele finalmente admite estar cansado de sempre tentar impressionar a CIF e tentar ser um bom líder. Mas tudo o que eles fazerem falar mal dele só por ser americano, só por ele não ser em Galton, e que se João não podia simplesmente ser alguém importante ali, era pra Butcher dar um tiro em João e assumir seu lugar. Talvez assim a CIF sobreviveria melhor sem ele. Aquelas palavras saíram com um tapa na cara, não só do Butcher, mas de todo aquele bando de arrombados, que durante anos só sabiam criticar e criticar o serviço do João, sem nem ver o que ele trouxe de bom da CIF. Se não fosse João, eles nunca teriam descoberto a Ilha da Caveira e todos os avanços científicos que ela trouxe junto. Se não fosse pelo João, eles nunca teriam derrotado Hydra. E se não fosse pelo João, a Rainha Elmish a essa altura já teria dominado o mundo todo com seus operários. Sempre que o destino da Terra estava em risco ou se precisava de algo, era o João que estava lá para ajudar. E é assim que eles o retribuem. Um tempinho depois, as coisas declinam e muito pro João porque ele literalmente tenta se suicidar, cortando seus pulsos para sangrar até a morte, mas por ter uma regeneração acelerada nele. Caramba, eu acho que o John foi meio burro, cara. Que, tipo, pô, por que o cara não pega uma granada? Não, melhor. O cara poderia abrir um furo na barriga, abrir uma granada e pronto, explodia, tá ligado? Que nem que a Robomuzumi fez com a Butterfly, né? Quem se lembra lá? Que é a Robomuzumi abriu a boca da Butterfly, enfiou uma granada dentro dela, pum, explodiu ela, pronto. E a Butterfly tem a regeneração também. Então, Butcher, pô, pensa um pouco. Então, Ralph, não, John, pense, Ralph, pense. Caramba, velho. Eu acho que eu peguei meio pesado, cara. Isso ele consegue, numa cena até meio pesada eu diria. Até que Cynthia entra em seu quarto e flagra ele tentando fazer isso. Ela obviamente para ele, mas ela não o para com aquele desespero de esposa. Ela o para com calma, com tranquilidade, como se ela já soubesse de que ele tentaria fazer isso. Então ela coloca em prática o papel de esposa dela, falando que ela não liga pro que o João tenta ou não tenta ser. Ela não liga pro João tentando impressioná-la. O que ela realmente se interessa é pelo João, por ele ser ele mesmo, em ser aquela pessoa com astral, mesmo sendo de última hora. Sempre tinha um plano que se importava tanto no bem-estar dos outros que não se importava se iria passar uma boa ou péssima imagem. E que principalmente, ela tinha orgulho de quem ele era e da pessoa que ele tinha se tornado ao longo dos anos. E apesar dele pensar não ser mais aquela pessoa, lá no fundo, Cynthia sabia que ele era sim um bom líder. Ele só não precisava provar isso a ninguém. Isso acaba motivando tanto o João que ele sente a esperança voltar dentro dele. Ele começa a voltar a sorrir e por um breve momento ele... E é isso que eu tô tentando fazer com a Kyla, tá ligado? Eu vou tentar fazer que ela apareça mais com o John, tá ligado? Pra replicar o que a Cynthia faz, né, tá ligado? Se toca. Não preciso da aprovação dos outros. Não preciso me provar pra ninguém. A única coisa na qual eu preciso é de alguém que realmente se importe comigo. Porque mesmo que seja só uma, pra mim, essa pessoa é tudo o que eu preciso. Foi um momento bem íntimo pros dois. Até que Carlton, depois de horas, finalmente liga pro João dando alguma notícia. Depois que Carlton visitou cada um dos antigos territórios de Goreguter. Eles não apresentam nada em comum, mas aí, Carlton notou um padrão. Em todas as vezes, Goreguter nunca acordava de propósito. Ele era acordado por algo ou alguém, e desta vez, não foi diferente. Só que a diferença é que quem despertou o Goreguter realmente não tinha boas intenções com ele. Porque dentro da caverna dele, Carlton encontrou vestígios de uma certa tecnologia criminal bem familiar. A Gangue da Prata já havia anos que eles não faziam nada que levantasse alguma suspeita pra si. Mas agora, mexer com kaijus, isso era um tanto quanto estranho. O que alguém como a mercenária queria com aquele kaiju era um mistério, mas que deveria ser solucionado. E Carlton já estava neste mesmo rastro, criando então um departamento de investigação e estudo a kaiju, um departamento novo, e agora feito oficialmente para ele. O que João rapidamente concordou com isso e motivado a continuar. Mas agora, a maior preocupação deles era achar Goreguter e seu novo amigo Piranha, e Cynthia já estava sabendo como. Em Tóquio, Goreguter com Serpentodon farejam um reator nuclear subterrâneo na exterior da cidade. Com aquele reator, eles poderiam absorver toda a radiação dele, dobrando assim de tamanho e poder. E o mais curioso disso tudo é que Goreguter foi capaz de perceber que a tal usina nuclear subterrânea era fabricada pela própria Gangue da Prata, dando a entender que possivelmente Goreguter estava dando sinais de que estava sendo controlado mentalmente, e que aquilo não passava de alguma espécie de plano ainda maior pela própria Gangue da Prata. E então eles começam a devastar tudo em busca dessa porra dessa usina nuclear subterrânea. Goreguter começa a cavar. Caramba, coincidência, né? E Vérculos também é controlado pela Gangue da Prata no episódio 2. Caramba, velho. Cara, velho, uma coisa que eu tô percebendo, cara, é que vocês, cara, estão prevendo o que estão acontecendo, cara. Estão prevendo as coisas, tá ligado? Antes era o Hitator Games que previu a aparição da Gamera. Né, peraí que eu tô atrás aqui da arte que ele fez. Onde tá? Literalmente, meu amigo. Estão prevendo aqui, ó. Estão prevendo o futuro, meu amigo. Tipo, o cara... Você pode colocar o Batra. Batra ainda vai aparecer em Godzilla X Kong, Kaiju Unit. Space Godzilla, ele ainda vai aparecer mais em algum capítulo, tá ligado?
Scar King e Shimo. Eles também vão aparecer em algum capítulo. Então, cara, vocês estão prevendo, cara, o que tá acontecendo. Aí também Baragon e Varan já apareceram. Então, né, tipo, sabe? Eles já apareceram, tá? Troll da Montanha. Cara, esse daí também vai aparecer. Cara, vocês estão prevendo tudo que estão aparecendo, cara. Meu Deus, cara. Previsão, cara. Literalmente uma previsão, cara. Vocês estão prevendo, cara. Prevendo o futuro, meu amigo. Tão que nem eu, vidente, cara. Tá ligado? É tipo aquele vídeo que eu fiz do Universo Resistência, falando das possíveis coisas que terão no Universo Resistência. Aí, eu acho episódio 22, eu acho. 22, se eu não me engano. Né? Aparece um caju que é tipo um megalodonte, né? Mas só que rapidamente, num frame bem rápido. Tipo, cara, real, velho. Vocês estão prevendo o futuro, meu amigo. Literalmente, prevendo o futuro. Ah, então eu vou aproveitar e responder as perguntas. Bagan vai aparecer? Não, mas em breve, no futuro, né? Bagan, né? Talvez em algum capítulo aí ele apareça. Titanos Dog aparece na série. Ele é seria tipo um pet Godzilla? No caso ele já apareceu, né? Mas só que no caso, né, ele não será um pet do Godzilla, né? Mas, tipo, nas primeiras aparições dele, né? Que, tipo, ele já aparece até nas duas partes, né? Lá naquele episódio dividido que eu fiz, né? Que é do Godzilla vs Kong Kaiju Wake Up. Episódio 12. Não, episódio 11 e 12, né? Ele aparece nos dois, né? Ele aparece quando o Godzilla aparece, né? Depois de derrotar o Drop Reaper. Ele tá lá, né? E episódio 12 ele já aparece logo, né? Logo antes da intro ele já aparece lá junto com o Dimetro, que é um kaiju oficial meu. E quem quiser usar, pode usar. Que, como o nome diz, ele é tipo um Dimetrodonte. Era um mistério, mas que deveria ser solucionado. E Carlton já estava neste mesmo rastro, criando então o Departamento de Investigação e Estudo a Kaiju, um departamento novo e agora feito oficialmente para ele. O que John rapidamente concordou com isso e motivado a continuar. Mas agora, a maior preocupação deles era achar Goreguter e seu novo amigo Piranha, e Cynthia já estava sabendo como. Em Tóquio, Goreguter com Serpentodon fareja um reator nuclear subterrâneo na exterior da cidade. Com aquele reator, eles poderiam absorver toda a radiação dele, dobrando assim de tamanho e poder. E o mais curioso disso tudo é que Goreguter foi capaz de perceber que a tal usina nuclear subterrânea era fabricada pela própria Gangue da Prata, dando a entender que possivelmente Goreguter estava dando sinais de que estava sendo controlado mentalmente, e que aquilo não passava de alguma espécie de plano ainda maior pela própria Gangue da Prata. E então eles começam a devastar tudo em busca dessa porra dessa usina nuclear subterrânea. Goreguter começa a cavar na parte de cima, e Serpentodon furava as cavernas subterrâneas, enquanto a CIF japonesa tentava parar, distraindo os dois com jatos de mísseis e ondas sonoras, mas nem isso parecia adiantar. Até que finalmente os dois chegam bem nesse núcleo e estavam prestes a absorver a radiação da usina. Porém, felizmente lá vem a CIF pra atrapalhar os planos dois, com agora um novo plano em mente. Se possivelmente Goreguter estava sob um tipo de controle da mente, era só fazer este controle desligar, com um aparelho forte o suficiente para penetrar dentro do cérebro do Goreguter, e John aparece dentro de seu aerojato Magnum, acoplado em si um dispositivo que emitia um farol de luz tão forte que penetrante de vez na cabeça de Goreguter. Esse mesmo clarão só não afetou o Serpentodon porque, como dito antes, ele é cego e não percebeu este clarão em seus olhos, mas Goreguter sim, e surpreendentemente, o que quer que estava acontecendo dentro de sua cabeça fez com que ele tivesse um lapso de consciência e atacou o Serpentodon, mordendo a cabeça dele, aparentemente quebrando seu pescoço, e digo aparentemente porque na verdade não foi. O Serpentodon fingiu ter morrido só para Goreguter soltar os dentes de sua cabeça. Logo em seguida, assim que teve a chance, Serpentodon usou de sua habilidade secreta, que estava guardando este tempo todo, com uma rápida mordida na protuberância que fica exatamente na cabeça de Goreguter. Ele injetou uma neurotoxina extremamente venenosa, que se infiltra nas veias sanguíneas do Goreguter e em seus sistemas cerebrais, rapidamente o paralisando e o deixando imóvel, dando uma bruxez enorme para Serpentodon se enrolar sobre seu corpo e mergulhar até o fundo do oceano, arrastando Goreguter com ele. No fim das contas, John finalmente consegue vir a público e explicar os ocorridos, confirmando-se seu envolvimento e o justificando como motivo para nunca assinar um acordo com a ONU, dizendo que a CIF não precisa se unir a outras nações para se dizer relevante, não precisa se auxílio para fazer o que faz e que acima de tudo já tem tudo o que precisam. Um discurso que orgulhou tanto Cynthia quanto Butcher, que depois desse dia já está começando a demonstrar que a partir de agora está disposto a confiar um pouco mais em John. Mas por outro lado, Carlton não poderia ignorar o fato de que depois de anos, a Gangue da Prata estava começando a se envolver com o que não podia, os Kaijus, e que a partir de agora, uma coisa muito ruim estava por vir, porque justamente, ninguém sabe o que esperar da mercenária. E sim, eu vou tentar refazer o design da mercenária, né? Então até esse episódio, né, episódio 2, ela aparecerá com design antigo lá, que é aquele vestido que puta que pariu, velho.
porra nojenta, que é aquele vestido todo cagado. Eu tentei dar uma de Sayona Santos pra ela, mas só que, pô, velho, tipo, uma parte aparece a coxa toda e outra, porra, resumindo, parece uma dama da noite, velho, uma prostituta, velho. Real, pra caralho, velho. Porra, parece uma do Job. Então é por isso que eu tenho que aprender muito com o universo assistência, cara. Eu preciso aprender a fazer um Outras design. nações para se dizer relevante. Não precisa se auxílio para fazer o que faz e que acima de tudo já tem tudo o que precisam. Um discurso que orgulhou tanto Cynthia quanto Butcher, que depois desse dia já está começando a demonstrar que a partir de agora está disposto a confiar um pouco mais em João. Mas por outro lado, Carlton não poderia ignorar o fato de que depois de anos a gangue da prata estava começando a se envolver com o que não podia, os Caijos, e que a partir de agora uma coisa muito ruim estava por vir, porque justamente ninguém sabe o que esperar da mercenária. Vou tentar, né, fazer um design um pouquinho mais original, né? E aí eu irei fazer uma parte 2, cara. Tá ligado? Uma parte 2, né? Dessa análise, porque, né? Vai ficar muito longo o vídeo, né? Eu não curto fazer vídeo longo. Mas resumindo, a nota para esse episódio é 8 bilhões de 10, tá ligado? Esse episódio é muito bom, cara. Muito bem trabalhado, né? Resumindo, cara, todos os episódios são trabalhados, mas só que esse, caramba, colocou o pau na mesa. O Felipe colocou literalmente o pau na mesa, cara. Uma obra de arte, meu amigo. Uma obra de arte, cara. E agora, Água e Terra. Vai ser um bagulho muito cinematográfico. Então, já se prepara pro cinema, tá, gente? Se prepara pra leitada, tá ligado? Só digo isso. Prepara pra leitada. Agora, vamos lá, né?